A diferença entre fanservice e anime ecchi. Anime ecchi é um anime que foi criado só pra ter o puro suco da putaria. E já o fanservice tanto pode ser uma referência de outras obras quanto cenas mais requentadas em momentos aleatórios. Muita gente não sabe diferenciar qual a diferença de um para outro. E eu não diria que seria algo difícil, mas é bem fácil de identificar. Animes ecchi geralmente ele começa desde o primeiro episódio até o último. Já o fanservice ele pode servir tanto como uma referência de outras obras ou de referências da vida real até cenas mais requentadas, digamos assim. Então não é porque um anime tem muito fanservice que ele vai ser totalmente considerado aqueles animes ecchi. Mas o mais engraçado disso tudo é que tem gente que não sabe a diferença de um para outro. E é por isso que eu deixo. Não é porque o anime é ecchi que ele é um anime que tem muito fanservice. E nem sempre fanservice vai se tratar sempre da promiscuidade. Vai!